cliente mais fiel que você pode ter É o que reclamou. é o que reclama, porque ele passou pelo fogo com você, né? Então, se você resolve bem, esse cliente já viu o pior que você poderia mostrar para ele. Ele fala, bom, eu confio, porque se eu tiver um problema, eu sei com quem eu posso contar, com quem eu posso falar. Que o cliente que reclama e você resolve, ele se torna um promotor da marca. Eu acho que um dos grandes erros é justamente o incêndio, assim. Você ter aquela rotina, não, eu lido com a reclamação, trato a reclamação, mas trata o cliente. E a reclamação, ela tem duas grandes esferas, resolver com o cliente e trabalhar internamente a causa raiz. Então, a causa raiz é a grande solução que você pode trazer, para aquilo não se repetir. Então, o empresário, ele precisa olhar para isso. Eu estou resolvendo os problemas dos clientes, mas eu estou consolidando isso. Eu chego no final do mês, eu sento com a minha equipe para olhar os problemas que a gente teve no mês e como a gente vai fazer para que no próximo mês isso não aconteça. Porque a reclamação, apesar dela ser um presente, ela é um custo para a empresa. Claro. Né? E o cliente, por sua vez, ele não quer gastar o tempo dele reclamando, ele queria que só resolvesse, funcionasse e ele não precisasse falar. Eu costumo dizer que o melhor atendimento é aquele que não precisa acontecer. Que as empresas que a gente mais ama são aquelas com as quais a gente menos fala, né? Perfeito. Todo empreendedor já passou por isso. Um cliente insatisfeito, uma crítica na internet e um comentário que incomoda. Mas se a reclamação for, na verdade, uma oportunidade disfarçada para você realmente mudar o teu negócio. Hoje, a gente vai mostrar como transformar feedbacks negativos em lucro real para dentro do seu negócio. Eu sou o Felipe Atab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. A gente está aqui hoje com uma figura maravilhosamente incrível, que é a Gisele Paula, fundadora e CEO do Instituto Cliente Feliz, foi cofundadora do Reclame Aqui, por onde ficou por mais de 10 anos, autora do livro Cliente Feliz dá Lucro e referência em Customer Experience no Brasil. Eleita Top Voice pelo LinkedIn e uma das maiores especialistas em relacionamento com o cliente da América Latina. Seja muito bem-vinda, Gi. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje com vocês Vai para ser falar de maravilhoso. cliente, de experiência do Cliente feliz é importante, então... E dá lucro. E dá lucro. Esse é até o nome do episódio, tá? Como reverter reclamação em lucro. Perfeito. Pra gente realmente fazer. Antes da gente começar, a gente tem o nosso patrocinador, que é o Plaud. Para quem ainda não utilizou e não usa no dia a dia, o Plaud é uma ferramenta que usa inteligência artificial para gravar todas as nossas reuniões do nosso dia a dia e faz resumos incríveis para você que não tem tempo de ficar anotando dentro do dia a dia das reuniões. Isso aqui já resume, já te dá tudo que você tem que fazer, quem que você tem que cobrar, que temas que ficaram em aberto. Se você está nos escutando e quer receber o resumo desse podcast através do @contaazul, vai lá na DM e coloca a palavra satisfação. Quando você estiver lá, você vai receber um resumo do PDF feito pelo Plaud, que é completamente incrível. Gi, todo empreendedor recebeu uma reclamação que doeu. Mas por que as empresas ainda tratam a reclamação como um problema e não como um ponto de virada para relacionamento, para o lucro da empresa? Por que você acha que isso acontece? Olha, primeiro que eu acho que o empreendedor, ele tem uma questão relacionada ao ego dele, né? Então, assim, falar dos problemas, falar da empresa dele, dói em qualquer empreendedor. Mas a verdade é que quando a gente aceita que o outro vai poder falar, que o outro vai poder criticar, a gente entende que aquilo é uma oportunidade que a gente está deixando na mesa. O cliente, quando ele reclama, ele está falando de algo que você está deixando na mesa, está deixando de ganhar dinheiro com aquilo. Então, quando o cliente traz o feedback, quanto mais cedo você aceita que aquilo chegou e que você pode ter uma oportunidade em cima daquilo, é a virada que a gente faz, né? E aí a gente vê empresas que entendem reclamação como uma grande oportunidade de fazer negócio. Super legal. E do ponto de vista da tua consultoria, conta um pouco mais como é que foi essa trajetória, que clientes você atende, um pouco do produto em si, do que você entrega hoje. Hoje, bom, eu saí da operação do Reclame Aqui tem uns vai fazer 5 ou 6 anos, já não lembro mais, que a pandemia deixou a gente meio A pandemia confuso. já é outro mundo. Mas a minha jornada inteira foi lidando com clientes, né? E logo, né, ali no meio da pandemia,
2021, foi quando a gente estruturou a nossa empresa, que é o Instituto Cliente Feliz, que hoje ajuda empresas a estruturar a sua estratégia de experiência do cliente e descer isso até a camada operacional. Uhum. Então, desde o planejamento de estratégia de CX, como a gente quer ser percebido pelo cliente, que experiência a gente quer entregar, o que a gente quer que os clientes falem na mesa de domingo sobre a nossa marca, né? Muito sobre... É daí que a gente extrai com os executivos essa estratégia e a gente vai descendo no camada tático, na tático e operacional, para que aquilo de fato aconteça. Então, a gente tem essa camada de consultoria e a outra frente do negócio é voltada para a educação. Então, as duas coisas acabam caminhando juntas, mas na frente de educação a gente tanto forma profissionais para o mercado. Então, o mercado de CX, ele cresceu muito nos últimos anos. Uma dica, tá? O que é CX? Que você Ah, pudesse boa. traduzir o que é Bom, CX para a turma, o que é CX? Muito bem. A experiência do cliente, né? A gente carinhosamente chama por CX, que é o Customer Experience, mas nada mais é do que você olhar para essa estratégia de experiência do cliente. Depois a gente vai descer um pouco mais para entender como que isso se faz na prática. Boa. Mas a frente educacional, a gente forma profissionais para atuar nessa frente dentro das empresas, que esse mercado cresceu bastante e falta gente capacitada no mercado. E temos a frente educacional para empresas. Então, a gente entra com programas educacionais dentro das companhias e fica ali 1 ano treinando, desenvolvendo as pessoas dentro da alta liderança, com um mindset de experiência. Porque essa história de colocar o cliente no centro é uma coisa difícil para as empresas, né? Na prática, né? No dia a dia, você priorizar o cliente requer alguns comportamentos e a gente trabalha isso durante o ano todo. Tem algum indicador, algum KPI-chave que a gente entenda que é o momento de contratar? Ou que está a consultoria em si, ou trabalhar melhor CX, ou trabalhar todo o restante? Tem um indicador que a gente chama de grau de maturidade em experiência do cliente. O que é isso? Bom, eu entendo que a experiência do cliente é um negócio interessante para a minha empresa, é algo que vai diferenciar a minha marca do concorrente, é o que vai me fazer escalar, é o que vai me fazer gerar mais valor para o meu cliente e eu poder cobrar mais. Quando eu começo a perceber isso, aí eu tenho que olhar para dentro e entender o quanto que a minha empresa está preparada para isso. E ali a gente tem alguns níveis, né, de maturidade, que vai até a escala de 5. Então, de 1 a 5, a gente faz essa medição, inclusive, no início, para entender. Essa empresa está crua, totalmente crua, só que ela quer olhar para isso. O que seria uma empresa crua nisso? Alguns indícios de que é uma empresa crua. Uma empresa crua, ela nem sabe que recurso ou que valor ela pode extrair de experiência do cliente. Ela ouviu falar de experiência do cliente e acha que isso daí vai ser legal para ela, mas não tem nenhum conhecimento já sendo trabalhado na empresa, não tem uma frente dentro da empresa olhando para isso. Talvez ali ela não tenha nenhuma área de atendimento para cuidar de uma maneira sistemática dos clientes. E aí, quando você vai evoluindo um pouquinho mais nisso, você passa ali para o estágio 2, em que você já tem uma área de atendimento estruturada, você já entende que atendimento é importante, atendimento rápido, eficaz para o cliente. Então, isso é o básico, né, da experiência do cliente. Aí depois você vai sofisticando isso. Então, além do atendimento, o que eu posso fazer para o meu cliente? Eu posso surpreendê-lo durante a jornada dele, gerar uma experiência que ele volte para casa e fala, caramba, que negócio diferente que eu vivi aqui nessa empresa, nessa loja, nesse salão de beleza. Ou quando a gente começa a olhar para a jornada desse cliente, entender como é que eu posso vender mais para ele, né? Então, às vezes o empresário entra num momento que ele vê que lead está ficando cada vez mais caro para atrair esse lead, só que ele está colocando todo mês muita gente para dentro de casa. Como é que eu posso multiplicar as pessoas que estão dentro de casa, fazer com que esse LTV, né, esse tempo de vida desse cliente seja cada vez mais lucrativo? Boa. Então, usar a experiência do cliente para isso é uma estratégia bem interessante. Então, as empresas começam a olhar para isso e aí elas vão nos chamando, né, dependendo ali do nível de atendimento para cima, né, que ela já tem uma área de atendimento e ela entende que pode impulsionar por meio da experiência, aí ela começa a entender que precisa de uma consultoria. Legal. Se a gente fosse falar em KPIs, KPIs em si,
A gente já escutou muito falar do NPS, do NPS, CSAT, sim. enfim, de outras variáveis. Que indicadores você sugeriria para as empresas começarem a entender de maneira mais embrionária até as mais que já estão fazendo isso com nível 5, vamos colocar assim? Olha, o mais básico que qualquer empresa, qualquer empresário, se a sua empresa é de uma pessoa, Sim. né? Se é de uma pessoa, você tem que medir a satisfação dos seus clientes. E silêncio não garante satisfação. Eu dou muita palestra pelo Sebrae, o Sebrae me chama para rodar o Brasil, e aí quando eu saio do palco lá do Sebrae, os empresários chegam para mim e falam assim, Gisele, na minha empresa está tudo tranquilo, os clientes não reclamam, está tudo certo. E esse é um grande erro, porque o cliente que não reclama não é garantia de satisfação. Às vezes, aliás, na grande maioria das vezes, porque só em torno de 5% dos clientes da sua base é que vão reclamar, a grande maioria não vai reclamar. Então, esses clientes, eles simplesmente vão embora em silêncio. Então, o que o empresário tem que fazer para garantir a sobrevivência do negócio dele? Medir o quão satisfeito esses clientes estão. Como que a gente faz isso? Tem um jeito mais sofisticado e um jeito mais simples. O jeito mais simples é, você cria um formulário, pode ser lá no Google, pode ser qualquer formulário que você tenha disponível na sua empresa, coloca lá uma nota de 1 a 10 e você vai perguntar para o cliente o quão satisfeito ele ficou com o último atendimento que ele recebeu. Ele dá uma nota de 1 a 10 e um comentário. Sempre é importante ter um comentário, porque a nota sozinha ela é muito fria, não dá parâmetros para a gente poder entender o que está por trás daquela nota. Então, o cliente dá uma nota, escreve um comentário, e aí o mais importante é que você faz com isso, né? Não é só medir. E aí traz isso para dentro de casa para entender quais as oportunidades que a gente está tendo ali, que o cliente está me dizendo, né? Então, esse é um indicador básico. Que seria o CSAT, vamos colocar que assim. é o CSAT. Não chama de CSAT para não complicar aqui, Exato. mas é a pesquisa de A satisfação. pesquisa de satisfação. Né? Depois a gente tem a pesquisa de recomendação, que é o famoso NPS, né? Então, o NPS ele vai numa escala de 0 a 10, e aí nós perguntamos para esse cliente se ele recomendaria a nossa marca para um amigo familiar, né? Só que essa pesquisa também vai ali com um link, um formulário bonitinho, coloca o comentário, sempre importante ter o espaço para comentário, que é onde o cliente realmente coloca o que ele está pensando. E o NPS, ele é uma metodologia, né, já estabelecida pela Bain Company, onde até a nota 6 a gente está falando que o cliente é detrator. O que significa o cliente detrator? Que ele não vai te recomendar. Basicamente isso. Então, você tem que pegar, se o cliente te deu de 0 a 6, você tem que trabalhar para transformar ele num cliente promotor. Entrar em contato, fazer o que precisa ser feito, resolver, se tiver alguma aresta ali para resolver com esse cliente, e fazer ele se transformar em promotor. Mas a grande sacada do NPS não está no detrator, está no neutro, né? Como tudo na vida, é no meio que se resolve, né? Então, você vai, na política, é o meio que decide, né? Na escola, a grande maioria passa na média. Exato. Então, no cliente também é a mesma coisa. Você quer transformar cliente em promotor, você tem que pegar o cliente que dá 7 e 8. O cliente que dá 7 e 8, ele está em cima do muro. E ele é facilmente levado para o concorrente. Só que, como ele não reclamou, a grande maioria, 7 e 8, tá ok. Tá tudo certo. Tudo certo, tá na média. É ele que vai embora. Entendi. Né? Porque o que reclama, ele está dizendo assim, eu quero continuar comprando, melhora que eu fico. O 7 e 8, ele nem faz questão. Se ele precisar ir embora, ele vai e nem te dá tchau. Então, quando a gente trabalha essa base aqui, existem já diversos estudos que mostram que a chance de recompra de um cliente 7 e 8 que é transformado em 9 e 10 é de 9 vezes. O cliente detrator que você transforma é de 4 vezes. Então, se você não trabalha o cliente que te dá nota 7 e 8, você está deixando dinheiro na mesa. Perfeito. E em termos de indicador, tem algum outro indicador além do NPS que a turma acaba usando, que tem alguma referência legal? Tem. E aí esse é o que eu mais gosto, na verdade, que é o cliente oculto. O cliente oculto é uma coisa que você não precisa de formulário, você mesmo pode fazer, né? Como empresário, como empreendedor pode fazer, mas eu não recomendo o empresário fazer sempre. É importante ele ter alguém especializado, né, fazendo isso recorrentemente. Esse, inclusive, é um dos produtos que a gente faz no Instituto, que é o cliente oculto dentro das empresas. Então, a gente entra para medir o quê? Primeiro, esforço desse cliente.
como que está sendo o esforço para ele comprar, para ele falar com a empresa. Muitas vezes você entra num site e você não acha o telefone da empresa, né? Então é muito difícil. Você pega, por exemplo, no Reclame Aqui, uma massa de reclamações que vão para o Reclame Aqui é de gente pesquisando o telefone da empresa no Google. Então, como que está, né, essa jornada desse cliente? E aí você faz o caminho que o cliente faz. Por que eu gosto de fazer isso? Porque isso não sai numa pesquisa de NPS, numa pesquisa de satisfação. Muitas vezes, até o cliente que não comprou não chega nas pesquisas. Perfeito. Né? A gente teve um caso, uma empresa que a gente atendeu, são 400 lojas de varejo, moda feminina, e aí tem um NPS muito redondinho, bem estabelecido, sistema de NPS rodando em todas as lojas, trabalho de back sendo feito. Mas quando a gente foi para campo fazer o cliente oculto, a gente encontrou coisas que em nenhuma pesquisa foi identificada e que estava fazendo perder venda. Então, quando você vai para a ponta, você vê o que a planilha não te mostra. Essa é a verdade. Super legal. Uma dúvida até mais pessoal minha, assim. Pô, temos lá a área de CX, super legal, bem estabelecida e estruturada. Normalmente, você tem uma área de CRM também muito bem estruturada, que está olhando a base de clientes, monetização, upsell, cross-sell e tudo mais. De que forma essas áreas conflitam? De que forma elas deveriam trabalhar juntas? São a mesma coisa? Não são? Por toda a tua experiência que você tem em experiência do cliente. Você falou muito sobre olhar o cliente que está na base. Exato. Olhar ali que oportunidades existem, talvez que novo produto você poderia vender para o próprio cliente, que dá um sell, né? Vender, talvez se ele esteja pagando 10 mil reais por mês, talvez você mude para 5 mil reais simplesmente para manter o LTV, né? O máximo desse cliente contigo. De que forma você vê essas duas áreas se unindo ou se separando? A área de experiência do cliente, quando, né, a empresa tem a capacidade já, né, de construir uma área de CX, de experiência, ela é muito mais direcionadora e estratégica do que operacional. Tá bem. Então, são 6 pilares que compõem essa área. Um pilar é o pilar de cultura do cliente. Tá bem. Então, ela orquestra, né, movimentos para que a cultura do cliente seja fomentada o tempo todo dentro da empresa. O outro pilar é o pilar de entendimento do consumidor. Então, é uma área que ela está buscando o tempo inteiro entender o que os clientes estão querendo nos dizer, o que os clientes estão nos dando de feedback. Ela decodifica esses feedbacks e traz isso já mastigado, né, em insumos para a empresa, para a área de CRM, para a área de vendas, a área de marketing, construir ações em cima disso. Perfeito. Né? Para isso, a gente tem uma frente, que é a terceira frente, que é de governança. Nessa frente de governança, a gente cria um comitê de voz do cliente. Isso eu estou falando de uma empresa muito de médio para grande porte, né? Que ela cria já um comitê de voz do cliente, e nesse comitê tem ali os principais decisores da empresa que vai olhar essa voz sistematicamente do cliente e criar ações em cima disso. Aí nós temos uma outra frente, que é a frente de indicadores. Daí essa área vai medir o NPS, satisfação do cliente, esforço do cliente e vários outros indicadores de experiência. E a frente de mapeamento de jornada do cliente. Então, a espinha dorsal para uma experiência acontecer numa empresa vem do mapeamento da jornada desse cliente, né? Então, a gente mapeando essa jornada, aí a gente pode direcionar o que a área de vendas tem que ter, o que a área de CRM tem que fazer para melhorar ali a experiência, quais são as iniciativas, os planos de ação que a gente vai construir em cima disso, né? Então, ela trabalha conectando esses pontos com todas as áreas. Isso que eu falo que quem trabalha com a experiência do cliente é um grande comunicador, acima de tudo, porque precisa dialogar com todas as áreas em prol do cliente. Mas a minha dúvida é exatamente nessa. Assim, cara, eu não conheci os 5 pilares, então maravilhoso. Cultura, entendimento, governança, indicadores e mapeamento de jornada. A área de CRM, ela é uma área de mapeamento de jornada. Você cria as réguas de jornada de interação com o cliente, baseado naquelas réguas. Você manda ter uma pesquisa de NPS dentro da régua, você faz um upsell, tem uma ligação de alguém. De que forma você vê essa parte do CRM, assim? Porque o CRM ela é uma área de negócios, mas de negócios baseado no cliente interno para tentar ou não perder cliente, reduzir o churn, lá que a gente chama, ou para vender upsell de produto ou cross-sell de produto. Ela não é uma área de aquisição de clientes, mas ela é uma área de
rentabilização Olhar do cliente. pra base. Olhar para a base. De que forma essas duas coisas se casam? Eles trabalham muito em conjunto, né? Tá bem. Mas nas empresas que a gente acaba trabalhando, a gente vê muito comum isso vir para dentro da área de CX. De CX. É. Entendi. Isso vira uma perna dentro da área de CX. Operacionalmente... No caso da Stone era assim, tá? Eu passei na É. Stone 2 anos, era exatamente assim, a área de CX cuidava da área de CRM. acaba E eu, como sendo. CMO, tinha a área de CRM, mas dentro da área de CX. Perfeito. Eles tinham um duplo reporte ali no final. Perfeito. É o caminho ideal, né? Assim como também a área de atendimento. A gente vê ainda muitas empresas que trabalham de maneira muito separada a área de experiência do cliente da área de atendimento, que não faz nenhum sentido. A área de atendimento é o saque, né? Vamos O colocar saque, assim. Boa. né? Então não faz nenhum sentido, né? Ali é o celeiro de informação, ali está vindo a informação orgânica dos clientes que eles estão dizendo para nós. Então tem que trabalhar do lado, colado, em quem está olhando para a experiência do cliente. Perfeito. Agora, para um pequeno negócio, né, trazendo aqui para a realidade dos nossos ouvintes, a gente não tem ainda a capacidade, o empresário pode pensar, mas eu não tenho uma área de CX, que dirá uma área de CRM, não tenho nada disso, né? Porque uma pequena empresa, ela vai sendo costurada ali, primeiro a área da venda, estrutura primeiro a parte de vendas, para depois ir trabalhando o back. É o ideal? Não, mas é a realidade das nossas empresas hoje. Mas o que eu sempre falo para o empresário é, mesmo que você não tenha recursos para começar a estrutura de pós-venda, de CRM, de experiência do cliente, começa com a mentalidade. Desde a venda, já começa pensando, vou entregar uma melhor experiência aqui na venda, vou me preocupar em vender aquilo que eu vou entregar depois, né? Para eu não ter um cancelamento depois. Então, o mais importante é a mentalidade. E essa mentalidade vem de cima para baixo. Então, vem da alta liderança, vem do CEO, vem do empreendedor, e ele vai impregnando isso nos times dele, abaixo dele, para que a partir disso, todo mundo comece a pensar, então o cliente aqui é um negócio bem importante para nós. É mais importante que a venda. Perfeito. O cliente é mais importante que a venda, porque é o cliente que vai comprar e depois recomprar, né? Então, ele começa com a mentalidade, conforme ele vai conseguindo ter um fôlego, uma capacidade, ele vai criando ali a área de atendimento, de acompanhamento desse cliente. A gente pega, por exemplo, né, aqui no caso do Conta Azul, deve pegar muitos clientes que tem ali um programa de assinatura, uma recorrência de cliente. Se você não cuida dessa esteira de recorrência, você está com uma torneira aberta, né? Você está deixando o cliente embora. Então, você tem que ter um acompanhamento ali para esse cliente ficar e comprar mais. Então, tem que ter ali um bom onboarding desse cliente, fazer esse cliente ser bem recebido, cuidar desse cliente na chegada. Eu me lembro na época ali, ainda do Reclame Aqui, eu fiz a contratação de uma ferramenta para os meus vendedores e fui excelentemente, muito bem tratada pelo vendedor. O vendedor fez um piloto comigo de 3 meses com a ferramenta. Falou, ó, Gisele, sem cobrar? Cobrando. Empresa gringa ainda? Tudo no cash. Não existe injeção na testa. Não. Ó, vamos fazer um piloto de 3 meses? Vamos. Mas eu vou te acompanhar. Beleza. E ele acompanhou. Ele ia todos os dias. Caramba, que legal. Na operação. Legal. Fazia ranking com os vendedores e tal. Depois de 3 meses, não tinha como eu não falar sim para ele. Eu dei sim para ele e fizemos contratação de 1 ano. E aí ele falou para mim assim, Gisele, só que a partir de agora, quem vai fazer todo o relacionamento com vocês é o nosso time de sucesso do cliente. Eles que vão fazer isso melhor que eu, porque eu sou da área de vendas. Eles são focados só nisso. Perfeito. Aí eu pensei assim, bom, se até agora foi assim, imagina daqui pra frente. Depois, vai ser maravilhoso. E aí foi a minha grande decepção, porque daquele dia em diante eu não recebi mais nenhum contato. E o que aconteceu? Eu já tinha passado o cartão, mantivemos a ferramenta, mas quando foi chegando próximo da renovação, veio o CS. Vamos renovar e tal. Agora apareceu gente. Então não fazia mais sentido. Eu já tinha decidido não renovar há muito tempo. Perfeito. Então é isso que eu trago para o empresário. O cliente que vai embora, ele decide ir embora muito antes de falar que vai embora. Por uma série de ações não feitas. E você estava satisfeita, teoricamente, com o processo de onboarding, vamos colocar assim. O onboarding estava maravilhoso, mas o acompanhamento depois meio que largaram a operação. E aí, na hora da renovação, vem fazer um upsell, eu falei, não vamos renovar. Aí eles foram, não vamos tentar reverter, não, a decisão já foi tomada.
Então, esse é um bom exemplo de que onboarding bem feito, acompanhamento desse cliente, aí vem a etapa de manutenção, que a gente chama, no inglês, é o ongoing, né? De Uhum. você nutrir a relação com esse cliente. Essa nutrição, se ela não acontece, que foi no meu caso dessa ferramenta, é o momento que o concorrente chega. Uhum. O concorrente não chega na hora que você acabou de contratar uma solução nova. Ele chega depois que o relacionamento já esfriou. Claro. Né? Então, é como em qualquer relacionamento. É nessa fase que o cliente repensa se ele deve continuar ou não com aquela marca. Então, o empresário que tem essa recorrência, é importante ele cuidar da nutrição desse cliente. Perfeito. Uma dúvida até também pessoal, novamente. Eu vejo 80% do Brasil é varejo físico. Vamos colocar assim, 82% varejo físico e tem lá uns 17, 18% que é varejo digital. O mundo de CX, de experiência do cliente, eu vejo ele muito intrínseco ao mundo digital. Seja atendimento digital, você pega as grandes infraestruturas de atendimento como o Nubank da vida, é super bom nisso. Você pega uma Stone em atendimento do consumidor, é super bom. E-commerces em geral são muito bons nisso. Quando eu pego a economia real, eu acho que grande parte das empresas acabam não olhando tão isso com tanta frequência. Por exemplo, no caso da Ambev, que eu passei 10 anos, a área de saque era a área lá de saque. A gente tinha até um BPO de atendimento, né? Para quem não sabe o que é BPO, uma terceirização do processo para algum terceiro tocar essa operação. Existe BPO contábil, financeiro, e no caso de atendimento existe BPO de atendimento. Grandes empresas assim gigantescas de BPO. Como é que você vê essa lógica dos dois mundos? Existe essa correlação maior mesmo da área de CX? Porque, por exemplo, eu não sei se a Ambev, eu saí de lá tem 5 anos. Na minha época não existia uma área de CX. Existe uma área de CX mais relacionada ao mundo do digital ou é uma coisa mais relacionada, ao mundo físico ou é mais uma coisa relacionada ao mundo mais do digital em si? Olha, acho que o digital, ele começou inicialmente se preocupando mais. Hoje a gente já vê uma realidade um pouco diferente. A própria Ambev tem uma área muito bem estruturada, a experiência do cliente recebe prêmios, é destaque no Que mercado legal. hoje. A gente vê os fabricantes olhando, né, para a experiência do cliente. Pra você ter ideia, um dos nossos projetos de implementação de experiência foi numa empresa de irrigação. Uhum. Você fala, caramba, né? Como é que essa área pensou em experiência do Total. cliente, né? E sim, foi feito, foi muito legal e tiveram resultados com isso. Um outro cliente nosso, um fabricante, maior fabricante de portas no Brasil, a gente fez um trabalho de experiência que fez com que ele gerasse 57% de aumento de vendas. Caramba. Então, os fabricantes, a gente vê uma preocupação de começar a se aproximar mais do cliente final, né? Que esse foi um movimento dos fabricantes, né? De começar a olhar direto para o cliente final. E para que isso aconteça, eles entenderam que precisavam olhar mais para a experiência. Mas em termos de maturidade, lembra do índice de maturidade aí, né? Com certeza as empresas de varejo, os digitais, estão muito mais à frente do que essas que estão ainda num processo de construção. Super. E o ponto do BPO, assim, existem muitas empresas que têm o BPO de atendimento, que é uma área 100% terceirizada da organização. Como é que isso funciona para dentro da empresa? Olha, para o negócio do empresário que está nos ouvindo aqui, eu não recomendo colocar de cara uma BPO. Por quê? O negócio está começando. Quem que vai falar onde o negócio precisa ser melhorado? O cliente. E aí, se você deixa o cliente com o terceirizado, é você terceirizar a sua estratégia. É porque o cliente que está trazendo o reporte ali para você o tempo inteiro. Já uma empresa que começa a escalar rapidamente, e aí ela, sei lá, dobra de tamanho em tão pouco tempo, você não consegue, dentro de casa, construir essa operação de uma maneira tão rápida. Que envolve infraestrutura, pessoas, espaço, tecnologia, tudo isso demora para casar tudo isso. E as BPOs, elas têm a facilidade de que elas já têm isso tudo pronto. Então, é só botar a gente, né? Treinar as pessoas e colocar a gente. Então, a minha recomendação para a empresa que está crescendo num ritmo muito acelerado, já está num nível diferente, aí é legal você olhar, mas medir se faz sentido para a sua empresa. E saber escolher o parceiro certo. Porque você ter uma BPO não é terceirizar o seu atendimento. Você está só trazendo um parceiro para te apoiar. O processo em si está terceirizado, mas você deveria estar olhando com maneira mais
Profunda. Você pega, por exemplo, algumas grandes empresas, próprio Nubank, a Apple, Netflix, são empresas que usam BPOs, mas com condições muito claras, parceiros muito bem SLAs muito escolhidos, bem estabelecidos ali de atendimento e time de próprio excelência. dentro da operação, que isso faz total diferença, né? Super legal. Você costuma dizer, uma coisa que está aqui para mim no meu roteiro, é que reclamação é uma consultoria gratuita para o cliente em si, para o empresário. Como o empreendedor pode mudar o olhar e começar a enxergar feedback negativo como um ativo do negócio? Cara, eu acho que o primeiro ponto para o empreendedor é ele compreender que vão chegar reclamações do negócio dele. E ele não tratar isso, nossa, um cliente reclamou, né? E aí a casa caiu, ele já fica de mau humor e já desconta no funcionário, já liga para o cliente para tirar a satisfação. Porque o pequeno negócio é assim, né? Já fiz muito disso. Então, o pequeno negócio era assim, tá falando mal de mim, vou ligar para esse cliente agora, né? Sim. Então, o empreendedor, ele precisa preparar uma pessoa que vai ser uma pessoa extremamente treinada, preparada, com autonomia para lidar com os clientes difíceis, Uhum. que não seja ele. Essa pessoa, ela vai falar em nome da empresa e fazer de tudo para que esse cliente se torne, ao invés de ser um detrator, um cliente promotor da marca. Então, ela vai, às vezes, fazer uma concessão, às vezes ela vai abrir, sim, uma exceção, apesar de que as exceções, elas precisam ser feitas com muita moderação, né? Claro. Extremamente, assim, em casos extremos, você trabalhar com exceção. E essas pessoas, né, essa pessoa que está sendo preparada ali, ela vai fazer a ponte da empresa com o cliente. E assim a gente começa a entender que reclamação pode ser uma oportunidade para o nosso negócio. Porque se eu for para o front, e é muito comum o empresário fazer isso, porque ele fica preocupado, um cliente está reclamando, eu quero cuidar, eu quero tratar, eu quero fazer, você pode colocar tudo em jogo, o relacionamento com esse cliente, né? Então, não só tratar, então, beleza, eu coloquei uma pessoa, essa pessoa vai recuperar esse meu cliente, voltar a acontecer. Então, a outra etapa da reclamação é você entender que oportunidades a gente tem com essas reclamações que a gente está recebendo, né? Eu gosto muito do exemplo da Luísa Helena Trajano, inclusive ela escreveu o prefácio do meu livro em que ela fala o seguinte, ela fala, olha, se um cliente me acionar na rede social falando de um problema, eu já sei que tem milhares de outros clientes reclamando também, falando do mesmo assunto e só não mandaram a mensagem ainda. E aí ela fala, já paro, chamo o diretor, chamo quem seja necessário aqui para poder atacar aquele problema. Então, o cliente, ele é um bom consultor que ele te antecipa, ele te traz a informação do que está acontecendo e que isso pode estar reverberando em vários outros clientes, né? Muito legal. Então, é muito por essa linha da proatividade que esse cliente traz para nós. Tem algum erro mais comum? Você já falou do pequeno empresário de cair para cima, ligar, fazer. Tem algum outro erro mais comum de pequenas empresas ao lidar com um cliente insatisfeito? Eu acho que um dos grandes erros é justamente o incêndio, assim, de você ter aquela rotina, não, eu lido com a reclamação, trato a reclamação, mas trata o cliente. E a reclamação, ela tem duas grandes esferas, resolver com o cliente e trabalhar internamente a causa raiz. Perfeito. Então, a causa raiz é a grande solução que você pode trazer, para aquilo não se repetir, né? Então, o empresário, ele precisa olhar para isso. Eu estou resolvendo os problemas dos clientes, mas eu estou consolidando isso. Eu chego no final do mês, eu sento com a minha equipe para olhar os problemas que a gente teve no mês e como a gente vai fazer para que no próximo mês isso não aconteça. Porque a reclamação, apesar dela ser um presente, ela é um custo para a empresa. Claro. Né? E o cliente, por sua vez, ele não quer gastar o tempo dele reclamando. Ele queria que só resolvesse, funcionasse e ele não precisasse falar. Eu costumo dizer que o melhor atendimento é aquele que não precisa acontecer. Que as empresas que a gente mais ama são aquelas com as quais a gente menos fala, né? Perfeito. Então, é entender que existem duas esferas, resolver com o cliente e entender como eu melhoro o meu processo internamente. E esse ponto da causa raiz é muito sobre gestão, né? Você tem que ter um processo muito bem estabelecido interno e, cara, assim, a gente está na casa da gestão aqui, que é o Conta Azul, do ponto de vista de gestão financeira. Então, se você ainda não tem uma gestão financeira estabelecida dentro do seu negócio, você não está tratando a causa raiz do que é grande parte do problema. Então, para você que ainda não usa a Conta Azul está liberando um teste gratuito, seja através do QR Code, seja através do link da descrição do episódio,
para você conseguir testar o software da Conta Azul, poder controlar seu caixa, emitir nota fiscal e cobrar clientes de maneira automatizada. Vai mudar muito, você vai efetivamente tratar a causa raiz de grande parte dos seus problemas, seja ela gestão financeira ou seja ela satisfação do seu cliente. Muito bom. Gi, dá para recuperar um cliente que reclamou e fazer com que ele compre de novo? Cara, dá, com certeza. Na verdade, o cliente mais fiel que você pode ter É o que reclamou. é o que reclama. Porque ele passou pelo fogo com você, né? Então, se você resolve bem, esse cliente já viu o pior que você poderia mostrar para ele. Sim. Ele fala, bom, eu confio, porque se eu tiver um problema, eu sei com quem eu posso contar, com quem eu posso falar. Então, a gente olha, se você vê as estatísticas, né, os números provam isso, que o cliente que reclama e você resolve, ele se torna um promotor da marca. Agora, para isso, a gente precisa saber resolver o problema, né? Então, o problema quando chega, a gente não E pode... o problema é que não tem resolução? É ruim mesmo? Não, esse é bom também. Esse é bom. Esse é bom da gente falar, porque eu escuto muita gente falando assim, mas e o cliente que não tem direito e fica reclamando e tal, né? Tipo assim, na Ambev, tem um rato dentro da garrafa de cerveja, não tem o que fazer, entendeu? Pois é, né? O que a gente faz? Então, tem cliente que tem razão, aí é interessante isso, né? Você começa a entrar na minúcia da reclamação. Tem a reclamação do cliente que tem direito naquilo que ele está falando, e tem o cliente que não tem o que fazer com ele. Ele está reclamando, mas não tem uma solução para entregar para ele. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, bom, se não tem uma solução, é só falar não e dar tchau. Se não tem solução, solucionado está. Solucionado está, tá, tchau, né? E eu vi isso muito no Reclame Aqui, as empresas me chamavam, a gente não melhora o indicador do Reclame Aqui. Aí eu olhar, a resposta era assim, esse procedimento não está de acordo com o que a gente pode fazer. E tchau. O cliente vai avaliar mal, com certeza. Claro. Porque no final das contas, o cliente não quer saber do procedimento, o cliente quer saber do caso dele. Como é que você pode resolver a minha vida, melhorar a minha vida? Então, eu sempre falo que, assim, o cliente, ele não acorda falando assim, hoje eu não tenho nada para fazer, então... Vou reclamar. Tem gente que até que fez isso. Tem. Uma parcelinha de gente tem sim. E aí, esses a gente separa. Vamos separar o joio do trigo aqui, né? Claro. Então, mas a grande maioria, 99% das pessoas, elas têm algum problema de fato, ou elas não entenderam o seu processo, não entenderam a política da empresa, não foi informado na venda, né? Vendeu lá falando que ia entregar tal coisa, não entregou, aí vai voltar. Então, assim, primeiro entender o que está por trás dessa motivação. Por que esse cliente está pedindo algo que ele não tem direito? Vamos checar como foi a venda, quem fez a venda, como foi essa venda, ele assinou, não assinou, fez ligação de pós-venda. Então, puxa a capivara, entre aspas, desse cliente para entender o que aconteceu de histórico. Também. Esse é o primeiro passo. O segundo passo tem um plano B que eu posso ofertar para esse cliente? Porque só falar não é chato, né? Então, ninguém gosta de receber não. Então, se tiver um plano B, eu posso dar uma alternativa, trazer uma outra opção para esse cliente, né? E terceiro, o pedido de desculpas. As pessoas esquecem do quão poderoso é um pedido de desculpas. Se eu estou certo ou estou errado, não importa. Peça desculpa para o cliente. Porque o nosso cérebro, quando a gente... Mas a pedir desculpa não é assumir o erro? Pois bem, não é fazer um atestado e assinar e entregar para o cliente de que você está assumindo o erro. Tá. O pedido de desculpas é você falar assim, sinto muito que isso tenha acontecido, eu lamento que isso tenha acontecido. Olha, não era a nossa intenção que você tivesse passado por isso. Pedimos desculpas por isso, por essa situação que você está vivenciando, e não pelo erro em si. Tá bem. Né? Porque daí sempre o jurídico vem e fala, não podemos. Não cria causalidade nesse negócio, não cria lastro nesse negócio. Não podemos. Mas aí as pessoas são literais nisso, né? E aí às vezes acaba deixando de ter essa sensibilidade da empatia. Porque o nosso cérebro, quando a gente vai fazer uma reclamação, ele está numa posição do quê? De ataque. Está fazendo uma reclamação, estou aqui em defesa. Se o outro lado, que é a empresa que está recebendo a reclamação, entra também para embate, o cérebro continua em ataque, em defesa. Então ele rebate, ele não aceita o que você fala, não concorda, não concorda, vai falar com o gerente. E ali fica rebatendo. Agora, se você chega como empresa e fala assim, entendi sua situação, puxa, que chato que isso aconteceu, hein?
olha, sinto muito, deve ter sido horrível ter passado por isso. Uhum. Mas deixa a gente te ajudar. O cérebro fala assim, opa, essa pessoa tá numa Desarma, situação. né? Então, isso é psicológico. Então, assim, não é uma questão de quem tem mais força ou quem tem mais razão. Cara, usa isso a seu favor, né? Para você transformar esse cliente, que é um detrator, em promotor da marca. Super legal. Tem alguma dica para os pequenos e médios empreendedores que estão nos escutando para criar essa cultura de cliente no centro? Porque o pequeno e médio falta dinheiro, falta rotina, falta time, falta tudo. É. Tem alguma dica prática para ele? Sim, a primeira é que não tem nada que vale mais para uma cultura do que o exemplo. Então, se eu acredito que os meus clientes precisam ser bem atendidos, eu creio que todo empresário hoje de boa fé, ele quer que o cliente dele seja muito bem tratado. Então, se isso é algo genuíno do empresário, o que ele tem que ter? Isso nas atitudes dele. Não adianta eu falar que é para atender bem o meu cliente, se na hora que um cliente quer falar comigo, eu falo assim, fala que eu não tô. Ou não quero tratar, ou xinga o cliente, como acontece muitas vezes, né? O empresário verbaliza, esse cliente não sei o quê, na frente da equipe. Então, tudo que você traz para frente da equipe é o que a equipe vai repetir. Se não atende, a equipe também não vai atender e assim por diante. Então, exemplo é o que desce de cima para baixo. E a segunda é, cultura não é o que está escrito na parede, não é o que a gente escreve, não é o que a gente só determina, mas como a gente vivencia isso, né? A cultura é o que os nossos colaboradores vão fazer quando eu não estiver lá. Perfeito. Então, o que você promove, né? Qual é o seu momento cultura? Como que você traz essa voz do cliente para dentro do negócio? Então, tem um ritual, tem um momento que a gente vai ouvir a voz do cliente. Vamos fazer um dia do mês só para coletar feedbacks dos clientes e a gente ler, analisar, refletir sobre eles, né? Eu me lembro na época do Reclame Aqui, as empresas me chamavam, mas eu não sei o que está acontecendo aqui esse indicador aqui está errado. Com certeza tem um bug aí nesse sistema. Aí eu falava assim, vamos olhar as reclamações? Não, já olhou tudo. Aí tava lá o C-Level, todo mundo sentado nas mesas. Aí eu abria uma reclamação aleatória e começava a ler a reclamação. Aí, num primeiro momento, ficava meio assim, né? Tipo, nós vamos entrar na operação agora? Eu quero falar da estratégia. E aí, então, quando eu terminava de ler, eu não precisava falar mais nada. Perfeito. Que eles entendiam que ali tinha coisas para serem resolvidas, né? Então, trazendo isso para o nosso empresário, como é que eu crio um ritual de cultura se eu estou falando de cliente, né? Tem alguma... Você já viu nos lugares que você passou, você ter uma cultura de cliente e em excelência em atendimento, mas você ter um engajamento interno do time muito baixo, que a gente mede engajamento do time, e o turnover, né, que é o quanto os funcionários estão sendo muito alto. Tem como ter uma cultura de excelência de atendimento no cliente se você tem o engajamento do time baixo e um turnover alto? Não tem. A cultura do cliente começa de dentro para fora. Então, eu sempre falo, de cima para baixo, que é da alta liderança para baixo, e de dentro para fora. Se o colaborador não está engajado com isso, não tem clareza disso, se não está bem... Se ele não está bem como pessoa e nem está bem como empresa, dificilmente ele vai conseguir atender o cliente bem. O colaborador feliz vai gerar o cliente feliz. Essa é a primeira etapa. Muito legal. Então, é de dentro para fora. Tanto que, quando nós entramos dentro de uma empresa para fazer esse trabalho de experiência, a primeira coisa que a gente faz é medir o clima interno. Perfeito. Porque dentro, se tiver engasgado alguma coisa, não vai refletir para o cliente, né? Então, a gente resolve essas questões internamente primeiro, traz o RH para muito perto desse projeto. Então, tem gente que fala assim, mas a experiência do cliente tem nada a ver com o RH. Tem tudo a ver, na verdade, porque a experiência do cliente começa na contratação do colaborador. Como que eu trago essa pessoa, quem eu trago, como eu trago, que experiência eu estou gerando para essa pessoa e como eu preparo ela para poder falar com o meu cliente. Perfeito. Né? Então, sim, eu acho que nós temos que olhar para dentro como estão essas pessoas. Certa vez eu estava num call center, numa BPO, e que a gente estava ali justamente porque o atendimento não estava legal. E aí eu vi as pessoas que estavam no call center entrando com sacolas de água. Não tinha água para beber. Eu falei assim, o que o pessoal tá fazendo aqui? Que essas sacolas? Gisele, é porque aqui tá com uma fama aqui de que a água tá contaminada, então o pessoal tá trazendo sua própria água. Então pensa, né? Coisa simples, mas se a água não tá legal,
qual é o humor dessa pessoa para poder sentar numa mesa de atendimento. Necessidades básicas, né? Necessidade básica, né? Super legal. Então, super. E sobre inteligência artificial na lógica de atendimento, né? A gente tem visto um desenvolvimento de inteligência artificial muito grande no lado de atendimento. Aí, pergunta de alguém que conhece pouco do assunto. As BPOs vão morrer com esse negócio de inteligência artificial, com atendimento? Não vão? Time interno reduzindo drasticamente ou não? O que você vê desse futuro de inteligência artificial para o atendimento em si? Olha, em 2023, no final de 2023, eu me tornei sócia de uma empresa de inteligência artificial, que é a MNV, e ela trabalha com o atendimento camada inicial por inteligência artificial generativa. E naquele momento foi bem interessante, porque a gente ouvia muito assim, esse atendimento rotineiro vai acabar, a inteligência artificial está vindo para poder ocupar tudo isso daí. Hoje, né, nós estamos chegando no final de 2025, os relatórios de experiência do cliente acabam de sair de comportamento do consumidor, e o que esses relatórios trazem para a gente no nível global? Que o consumidor, ele gostou da ideia de se relacionar com a inteligência artificial colocada pelas empresas, mas que ele continua ainda... Dependendo de um ser humano. Não é nem dependendo, ele dá valor para aquela empresa que faz o atendimento humano. Então, aquela que faz o humano, ela sobe pontinhos com o cliente. No caso da Stone, a gente falava que você seria atendido em até 5 segundos por um ser humano quando você ligasse. Eu recebi, inclusive, o livro da Stone. Assim, o pessoal me mandou, Gisele, vou te mandar o livro para você ver. E eu fiz o teste, e de fato... é menos até do que 5 segundos. É menos até. É bem menos, mas 5 segundos é só para falar que é um bom número. Não, chocante. É chocante. É chocante. Eu uso isso como exemplo, porque assim, tirou aquela ura, tirou o esforço do cliente de ficar digita 1, digita 2. Gostaria que os outros bancos fossem assim também, porque seria bem mais fácil. É só pegar a ligaria, falar com outra pessoa já resolvia. Pois é, isso é o grande diferencial, né? Então, olhando hoje, vamos pensar 2026, 2027, o que vem de inteligência artificial versus a experiência do cliente? A inteligência artificial vem para ajudar a colocar processo, operacionalizar aquilo que hoje está gerando fricção na experiência do cliente, né? Então, você quer, por exemplo, um boleto, você não quer falar com ninguém, você só quer um boleto, né? Você não quer ser encantado para poder obter um boleto. Algo mais processual, a inteligência substituiria, algo mais profundo, talvez não necessariamente Perfeitamente. E aí eu vejo que a empresa que consegue oferecer um atendimento realmente humanizado, encantador, aquela pessoa que dá gosto de você conversar, de ser atendido por ela, essa vai se diferenciar bastante. Muito legal. Gi, bate-bola de perguntas mais rápidas, respostas mais rápidas. Uma palavra que define cliente feliz. Você é tão cliente feliz que eu até reparei que o pingente aqui, é um emojizinho feliz. Exatamente, é isso aí. Eu acredito nisso. Você acredita nisso, mas uma palavra que define cliente feliz. Facilidade. Facilidade. Por quê? Porque não tem ninguém que não goste de se relacionar com uma empresa que seja fácil, que o atendimento seja fácil, que seja simples. Então, simplificar as coisas hoje é difícil, né? O Silvio Meira, que é um grande, enfim, vou botar filósofo da tecnologia quase, ele tem uma frase muito boa que é a elegância da simplicidade. Quanto mais simples você é, mais elegante você é e simplifica absolutamente tudo. A maior falha das empresas ao lidar com críticas? Não aceitar. Resistir, na verdade, acho que é a palavra. O que você resiste, persiste. Eu não botaria nem das empresas, eu botaria das pessoas, tá? Porque a gente também não gosta de crítica, então qualquer ser humano tem a parte do ego ali que não gosta da crítica. O que você resiste, persiste. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, boa. Uma marca que é referência em experiência do cliente, para você? Para mim é Netflix. Netflix. Por quê? Eu conheço um pouco de bastidores de Netflix, e aí nós sabe aquela escala da maturidade ali? Sim, tá nota 10 ali, não tem nem 5, tá 10 São poucas empresas que estão no nível de maturidade que essa empresa está, assim, de olhar para a experiência, os níveis de preocupação, mentalidade diferente. Pra você ter ideia, o time de atendimento, eles não têm script, não tem tempo de atendimento, não tem nada disso, mas a preocupação de quem cuida do atendimento é como é que eu facilito a vida de quem atende o cliente para que o meu cliente seja bem atendido.
Uma empresa que para mim é sensacional. E eu acho impressionante, assim, para minha experiência e satisfação do cliente tem muito a ver com personalização para eles. A Netflix é Super. uma personalização em escala. Se você está vendo uma série hoje do Netflix, eu estou vendo a mesma série, a thumbzinha, A aquele thumb é quadrezinho diferente, isso já é é diferente. Então, assim, sensacional. é uma personalização tão grande em escala de um mesmo produto. Até a dinâmica do frame lá, do que ele coloca de sugestão, muda completamente baseado nas nossas vivências e do que a gente gosta. Então, eu concordo contigo, assim, é impressionante o nível, porque não é só sobre atendimento, é o produto dele você ter uma personalização em escala de um nível tão profundo, Você vê pautado que no são cliente. todas as camadas São da todas empresa, as né? camadas da empresa. E um dado curioso da Netflix, ela não tem uma área de experiência do cliente. Porque essa É inerente à cultura mentalidade inteira. perfeitamente da empresa. Quem você gostaria de indicar para estar num próximo episódio aqui do Fecha a Conta junto comigo, se você pudesse indicar uma pessoa legal pra gente bater um papo? Uau, cara. Olha, eu sou apaixonada pela Cris Junqueira, né? Eu acho que ela Ele é fenômeno. Ela é fenômeno, né? Vamos ver se a gente consegue. Gente, vai lá nos comentários da Cris. Ajuda, fala assim, indica a Cris, ajuda a Ah. gente. Eu tenho uma facilidade que eu sou próximo do marido dela, então de alguma Então forma, caminho andado. de repente a gente chega mais próximo ali. Ela tem uma mentalidade muito legal também de cliente. Super. Né? Tanto ela quanto a Luiz Helena Trajano também. Acho que são duas pessoas, mulheres inclusive, né? Faz um trabalho muito bacana. Muito incrível. Gi, obrigado demais. Acho que o papo foi super legal, profundo, deu muito como para todo mundo que quer efetivamente executar a experiência do cliente como cultura ou até como processo dentro da empresa. Foi incrível receber você aqui com a gente hoje. E para mim foi uma experiência muito legal, um papo muito gostoso. Acho que a conversa com você foi super bem, adorei estar aqui. E vamos nessa, né? Vamos deixar os nossos clientes aí mais felizes. Exatamente, muito bem. Prazer. Valeu, obrigada. Ei, peraí, você tá indo embora já? A convidada de hoje já indicou nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui nessa mesa comigo nos próximos episódios do Fecha a Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!